Gente, hoje o bate-papo, nesse período de quarentena, é devido muito à data de hoje, dia 31 de março de 2020. Há 56 anos atrás, e aqui serve como uma aula de história, um bate-papo que serve como insumo para uma aula, há 56 anos a gente tinha um golpe sendo dado contra um presidente legitimamente no poder. Os militares tomam o poder de João Goulart, conhecido como Jango, um presidente que não tinha nenhuma conexão comunista, nada disso. Mas à época, a alegação foi de que ele se aproximava perigosamente de um comunismo e o Brasil, desse tamanho todo, com toda a sua história, com sua cultura totalmente distinta dos demais, um país continental, viraria uma Cuba. Isso tudo porque em 1959 a Revolução Cubana tinha acontecido em Cuba, obviamente, durou ali até 1962 o período de consolidação do processo revolucionário, e Cuba se aproxima paulatinamente, no período de Guerra Fria, da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, num mundo dividido entre o modelo liderado pelos Estados Unidos, o capitalismo, e o outro lado, liderado pela União Soviética, o comunismo. E Cuba, nas Américas, ali na América Central, acaba sendo um exemplo de que é possível alterar o status quo. Lá era uma ditadura liderada por Fulgêncio Batista e que o seu povo decidiu retirar do poder um ditador. Esse era o contexto da época para os militares acusarem aqui no país, o país, da proximidade perigosa de João Goulart, uma farsa, uma mentira. João Goulart era no Partido Trabalhista Brasileiro. Nesse período, o Partido Comunista Brasileiro, na verdade, tecia diversas críticas a João Goulart. E sofria por isso também. Não fazia parte do governo. Só que assim foi tirado. Não vamos entrar no detalhe desse período. Eu quero trazer para os dias atuais. Por que é importante falar desse tema hoje? Por que eu estou aqui vindo discutir com vocês? Porque hoje, infelizmente, temos um governo, esse governo que está aí, liderado por um sociopata que aponta a pandemia como uma mentira e cisma, enfrenta diariamente a ciência, querendo negar, inventar, mentir. Ele e a família de alucinados que ele tem, isolados no poder, agora estão absolutamente isolados, não tem ninguém que os apoie. A gente hoje tem esse governo que comemora a ditadura. E aí, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque, na verdade, isso é um dos atos mais perversos que a gente poderia ter. Sai muito caro um historiador ouvir da boca de ministro da Defesa, que hoje comemora a Revolução, que eles chamam de Revolução de 64, como um ato que protegeu o Brasil, desenvolveu, impediu o comunismo. Uma farsa contada, é aquela coisa, uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando verdade quase. O cara aponta aquilo como se fosse um caminho de fato correto. Todas as ditaduras que aconteceram na América Latina, nos nossos vizinhos aqui, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, todas elas hoje sequer podem ser lembradas. Qualquer militar que faça qualquer menção à ditadura violentíssima que ocorreu nos nossos vizinhos, de novo, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e tantos outros, simplesmente é preso. Você não pode lembrar um momento tão perverso como um momento de comemoração. Você tem que lembrar para que nunca mais aconteça, é o que eu estou fazendo aqui hoje, mas lamentar profundamente que centenas de pessoas tenham morrido simplesmente por lutar por liberdade de expressão, por suas liberdades mais básicas. Falar, de ir e vir, de escolher um modelo político, de brigar por ele. A ditadura, sempre qualquer ditadura, é algo muito perverso. E a gente aqui no Brasil, infelizmente, tem um grupo remanescente, os generais de pijama, que ainda comemoram. Infelizmente, uma população, uma pequena parte da população, vou corrigir, adere a esse discurso, dizendo que na ditadura era melhor, era mais segura, tenta construir uma narrativa falsa sobre isso. Era um outro cenário, era um outro mundo. Mas a ditadura
ela, de fato, comprovadamente, assassinou pessoas que simplesmente, jovens, que lutavam por um governo legítimo, que lutavam para que a Constituição fosse garantida, lá atrás de 64. Esses que lutavam foram perseguidos, mortos, torturados, tiveram que sair do país, foram para o exílio, viver em outro país, porque aqui, se ficassem aqui, ou morreriam ou ficariam presos. De novo, a ditadura em qualquer outro país, ela não pode sequer ser citada. Como o nazismo, por exemplo, na Alemanha, que não pode ser mencionado. Você não pode fazer um ato que lembre, nem brincando, o nazismo. Assim é na Argentina, no Chile, no Uruguai, onde, na verdade, se entende que a ditadura é algo tão perverso que você não pode vir brincar com isso. Você tem que simplesmente fazer com que a memória fique ativa para que nunca mais a gente permita um governo autoritário e perverso e que mate e assassine por uma ideologia. Pois bem, aqui no Brasil há uma defesa disso. E o governo que a gente elegeu, o vice-presidente, por exemplo, Mourão, fez também hoje, que é um general, mais uma menção à ditadura como algo positivo. Isso é inacreditável, é inaceitável, é aviltante. Assim. A gente não pode jamais entender que um período de censura, né, você não podia falar o que quiser, os jornais não publicavam matérias porque não podiam, né, as novelas não passavam alguns capítulos porque eram censuradas, filmes eram censurados, as pessoas, jornalistas eram perseguidos, porque simplesmente se falavam, escreviam. A gente não pode deixar que isso aconteça, a gente não pode deixar que isso seja feito. Então hoje aqui é um vídeo de repúdio a tudo isso. Acho que os historiadores todos deveriam fazer hoje um vídeo repudiando que essa memória tão horrorosa seja cantada em verso e prosa por um governo tão nefasto como esse. A gente está vendo provas disso, né? Um governo apodrecido. Hoje o governo Bolsonaro, que é um psicopata junto com sua família, absolutamente isolado no poder, porque diante de uma pandemia ele resolve mentir, ir contra, simplesmente por ser um doente, não tem outra explicação para isso. Tem um movimento óbvio também de querer jogar o peso que vai acontecer, obviamente, de tantas mortes e tanta gente sem atendimento médico, e a gente não tem capacidade, na conta dos governadores, mas ele vai pagar caro por isso. Enfim, esse vídeo é um vídeo para lembrar que a ditadura militar no país foi algo muito perverso. Além de tudo que eu falei contra a humanidade, a ditadura termina em 1985, deixando o país em miséria, com inflação absurda, chegamos a ter inflação de 100% ao mês, quer dizer, um produto que era R$2 no início do mês, no final ele é 4. E assim ia, né? Na época era outra moeda, cruzeiro. Então a gente teve um cenário de prova cabal de que, primeiro, os militares não são feitos para governar nada. Eles têm função estabelecida pela Constituição. Eles não têm que estar no governo. Já é uma questão que é uma distorção esse governo atual. E na época da ditadura, idem. Tanto que entregaram para a gente, em 1985, de bandeja, um projeto, um Brasil destruído para tentar ser recuperado mais à frente. Hoje esse vídeo é em homenagem a tantas pessoas que entregaram a vida para lutar contra essa ditadura, que até hoje sobrevivem com sequelas das torturas e que continuam acreditando que a liberdade é um ponto central nas democracias. Não iremos aceitar de fato, de jeito nenhum, que um governo comemore isso. Essa negação da realidade, fingindo que a ditadura foi algo positivo, não prevalece jamais. Mesmo que tentem mudar tudo, nas salas de aula saberão a verdade por meio de historiadores que viveram aquele período, que estudaram aquele período, que olharam os documentos, que pegaram testemunhos, que fizeram pesquisa sobre aquilo. A gente não fala simplesmente por achar, por opinião, como o presidente faz. Então não seja imbecil como o presidente. Entenda que a história tem ciência por trás dela, tem metodologia, tem pesquisa. A história, ela jamais vai ser contada de forma mentirosa. A história é real. A ditadura aconteceu e foi perversa. Nunca mais a gente repita isso. Ditadura nunca mais. E parabéns a todos aqueles que lutaram, perderam seus familiares nesse processo.
Beijo grande.